Olá, queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus nos guie em nossos caminhos. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, do campo de Varginha, sul de Minas Gerais, e convido você mais uma vez para meditarmos juntos a palavra de Deus. Quero continuar falando sobre Jesus. Hoje, nosso tema é Ele ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, Paulo nos escreve o seguinte texto: Se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês está errado, e vocês investiram a vida em uma ilusão. Paulo está escrevendo esse texto, são 58 versículos, no capítulo 15 de 1 Coríntios, para atestar, para provar, demonstrar a ressurreição de Jesus e dar aos crentes da sua época a certeza de que a salvação deles estava segura, porque Cristo ressuscitou e com provas. Muitas pessoas, muitas crenças não acreditam na ressurreição de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, portanto a nossa fé, as promessas de Deus feitas a nós está segura. O americano Joseph McDowell consumiu mais de 1000 horas de estudo para chegar à conclusão de que a ressurreição de Jesus é o fato mais notável de toda a história da humanidade. Queridos irmãos, poderia ter sido ao contrário, né? Um dos embustes mais perversos, maldosos, insensíveis, já impingidos a uma mente humana. Depois de ressuscitado, Jesus foi visto por Maria Madalena, em João 20, verso 14, pelos 2 discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, 31. Foi visto também por Pedro, em Lucas 24, 34. E Paulo atesta isso em 1 Coríntios 15, verso 5, que Pedro tinha visto Jesus. Ele foi visto pelos apóstolos, todos eles, Marcos 16, verso 14. Foi visto por mais de 500 pessoas, ou seja, por mais de 500 irmãos de uma só vez. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, verso 6. Ele também foi visto por Tiago, 1 Coríntios 15, verso 7, e por Paulo, no verso 8. Porém, de todas as aparições, uma das mais notáveis e convincente de todas foi aquela que Jesus se mostrou coletivamente a mais de 500 irmãos por ocasião da sua ida para os céus. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, em torno do ano 55 após a morte de Jesus, não 55 anos depois, no ano 55 da morte, porque Cristo morre no ano 37. Então, aproximadamente aqui 20 anos, após a morte de Jesus, Paulo ele escreve essa carta, que a maioria desses irmãos, Paulo diz que ainda vivia. Então, eles puderam testificar para Paulo como foi a ressurreição de Jesus. Eles disseram para Paulo que estavam todos no mesmo lugar. De repente, os pés de Jesus começou a levitar da terra e Cristo foi sendo elevado como um grande milagre. E ele desaparece nas nuvens e de repente aparece 2 anjos dizendo o seguinte: varões Galileu, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi visto subir e ir embora para a glória, virá da mesma forma como para o céu vocês o viram ir. Ou seja, Cristo retornará ao mundo para buscar a igreja de forma visível e pessoal. Apocalipse 1, verso 7, a Bíblia fala sobre isso. Diz que eis que ele vem com as nuvens dos céus, e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão, ao ver Jesus Cristo vindo sobre as nuvens dos céus com poder e glória. A vinda de Jesus para buscar a igreja é a prova de que ele ressuscitou
e está à destra de Deus. Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, ele explica: não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer, nada para esperar. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, verso 14. Seria o desmoronamento de toda construção cristã, de todo edifício, de toda a fé cristã. Seria o maior escândalo de todos os tempos já mencionado. Porém, Cristo de fato ressuscitou. Então, acontece exatamente o contrário. Temos tudo para anunciar e vocês, nós, temos tudo para crer. É uma das mensagens anunciada na qual devemos crer. É a que diz respeito à nossa própria ressurreição. Porque a Bíblia diz que Cristo ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, se ele ressuscitou, está na presença de Deus, todos nós um dia iremos ressuscitar por ocasião da sua volta, se nós estivermos dormindo no pó da terra. Essa ressurreição daqueles que creem em Jesus está conectada com a ressurreição do próprio Jesus. Podemos confiar nesse Cristo, porque além de ressuscitar, foi vista por centenas de pessoas. Nosso Cristo está no céu, de onde nós aguardamos um dia vir a esse mundo levar a sua igreja, como já temos dito. Você que já é cristão e está aí, às vezes, questionando algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Nós vivemos em um mundo cheio de lutas, de problemas, de pecado. Existe uma promessa de Deus para nós em Jesus que ressuscitou dos mortos, que é um dia nos levar para a glória. Para você que ainda não é cristão, olhe para esse Jesus e o receba como seu Salvador. Não existe uma outra alternativa, uma outra forma pela qual você deva ser salvo. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Um dia, quando nós olharmos para cima, iremos ver as nuvens se mexendo, os céus se abrindo e Cristo se apresentando com seus milhares de anjos para vir buscar a sua igreja, para levar para a glória de Deus como Ele prometeu. Aqueles que estiverem na sepultura, a Bíblia diz que ouvirão a sua voz, sairão e irão de encontro com o Senhor nos ares e receberão o convite: vinde para a casa de meu Pai. E Jesus prometeu um dia nos levar para morar com Ele. Coloque a sua fé em Jesus. Nele você pode confiar. Que Ele possa trazer consolo para a sua vida, paz para o seu coração, alívio para a sua alma. Oremos ao Senhor. Querido eterno Deus, Pai Santo de Jesus Cristo, nós te adoramos pelo dom da vida, pela ressurreição otorgada em Ti, Jesus. Obrigado por ter ressuscitado e por ter feito a promessa que todos que crerem no Senhor ressuscitarão um dia. Obrigado, Jesus. Pai querido, nós oramos nesse momento pela igreja, nós oramos pela família, Senhor, que aí continua firme. Nós oramos pelos enfermos, que eles sejam curados, e pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.